A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. O meeting faz um convite profundo para quem quiser mergulhar. Olhar a face humana da negociação é olhar para a origem. Quem somos nós? O que nos torna quem somos? Quem nos torna quem somos? Cada round traz um convite de conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa história, com o início. Um convite para olhar de forma curiosa para esses povos que julgamos conhecer tão bem. Sabemos muito sobre colonizar a linguagem, a cultura, a percepção de mundo do outro. A sabedoria ancestral nos ensina o oposto. O índio conecta corpo a corpo com a vida. Respeita a natureza como um dos seus, pois entende que tudo está em unidade. Olhar para as nossas raízes nos faz então reconhecer o nosso real tamanho no mundo. Humanos. Seres tão diferentes que, ao mesmo tempo, partilham as mesmas necessidades. Colonizadores por hábito e cultura, é verdade. Negociadores e compassivos, em essência. Negociar também é olhar para o humano. E não existe melhor maneira de aprender senão essa. Olhando para dentro. And there we go, starting Aqui nós vamos. Our organization and our night with everybody. It's good to just double check whether you are hearing the Portuguese Dani speaking. Gostaríamos de confirmar se vocês estão ouvindo a Dani, a tradutora. Managed to hear myself. Great. So the ones in English hear me and the ones in Portuguese hear Dani. Is that so? Great. Certo. Okay, so let's move on. Awesome. Dani, if you can ask everybody if they managed to hear you. Ok. No chat. Então, vamos começar. Vou compartilhar alguns slides para que possamos estar juntos e começar a nossa jornada juntos nesta noite. Então, vamos. Ok, vamos lá. Então, vamos falar sobre diferenças e entender
que somos todos diferentes, porque somos humanos, certo? Então, para lidar com as diferenças, nós precisamos saber que somos humanos. E isso tem tudo a ver com negociação. Então, quando nós negociamos, ao invés de... Só um momento. Para saber... Students and professionals from all over Brazil and beyond. And I say beyond because we have many international judges joining us. We have our international speakers with us today. And that's exactly the purpose of being here, everybody. So organizing and fostering this negotiation in a win-win, resignified in a win-win way, in a win-win basis. And it all began, we are here today because in 2017, Brazil has its first appearance in the international negotiation competition. So we are here because the international negotiation competition exists. And in 2017, we were there representing Brazil, the first South American country to join. And after that, we just didn't stop anymore. And then we started doing the Brazilian national phase for the international negotiation competition. And that's how Meeting de Negociação, the negotiation meeting, is born. So from 2018 until 2020, we've been organizing, and also 2021, we are on our 4th edition, and we started presential. Then we grew to 4 regional qualifiers in 2019. And then in 2020, we had to re-signify the competition itself, and we came up being the first online competition in Brazil. And then we are here today. We are also on the media because it's something very innovative in Brazil. So it's awesome to have you all with us, and most of you from the beginning. So who we are this então, nós somos esses colaboradores que estamos aqui. Peraí, desculpa. Where one can win and the other one as well. So with more than 500 participants, and we have the Perdão. So everything happens for them to negotiate. Then we have the judges, our partners, helping it all to be true, to be happening, the organizers, giving every energy to Retornando. make it all happen, and the mentors. Então, unimos todas as nossas energias para fazer tudo acontecer. Então, nós temos mais do que 54 times que já estão experimentando a competição de todas as origens. Quase todos os nossos estados no Brasil estão representados. 16 já estão participando, outros estão também observando as nossas competições e demonstrando um brilhante desenvolvimento em comportamentos de negociação. Nós temos vários juízes que nos ajudam, todos esses são os juízes que estão conosco, e os nossos mentores, que é aqueles que ajudam os alunos a negociar nessa prática, nesse método que nós utilizamos, porque nós sabemos que negociação não é memorizar coisas, decorar coisas, mas pensar de forma estratégica. Por isso nós temos esses mentores que são grandes presentes para nós. E o comitê de organização, sem os quais nós não poderíamos organizar, mas eles colocam toda a energia nas nossas organizações. E os nossos parceiros. Então, nós temos o CMI Intercer nos ajudando nos treinamentos, nas estratégias, desde o início, e o International Negotiation Competition Guides, que é o nosso outro parceiro, em cada passo, em cada movimento, com quem nós conectamos. E também temos outros parceiros
nacionais desde o começo, que é o Instituto Fenasbac, que está conosco, que é representado pela Lucila, que está conosco também. Nós temos hoje nossa colaboradora em tradução, a Dani Prata, e os parceiros de treinamento. Então, temos Pessoa e Pessoa, Código da Costa e Câncio, e todos esses parceiros estão nos ajudando a treinar os participantes e melhorar todas nossas habilidades em negociações. Temos também os nossos patrocinadores. Então, se você percebe, são todos esses que nos ajudam a fazer isso acontecer. E como nós fazemos? Fazemos treinando o conhecimento, realizando, é o que vocês estão fazendo nesse final de semana, é uma experiência prática nas negociações e nas mentorias também. As Masterclass vai ser a terceira parte, são as experiências compartilhadas. E as Masterclass também nós iniciamos fazendo os nossos networkings, que são as sessões de networking após a Masterclass. E também tem os grupos de WhatsApp onde nós podemos compartilhar tudo isso. Nós organizamos o nosso comitê em células, são estruturadas em células, né? Que é feito por... É um organismo vivo, então nós somos células dessa negociação do meeting. Então somos organizados em grupos, amigos, várias formas que colaboram para nós estarmos aqui nesta noite. Nós tivemos uma brilhante Masterclass no ano passado e você pode, sim, acessar esta Masterclass, que foi do ano passado, no nosso canal do YouTube. Foi uma Masterclass maravilhosa. Vamos continuar? E este ano também tivemos a Masterclass nas qualificadoras regionais. Vocês podem acessá-los também no YouTube. Foi muito interessante, com vários assuntos e tópicos, todos eles brilhantes. E, nesta noite, nós teremos 3 palestrantes internacionais conosco, Nancy Schultz, Roberto Birossi, que estarão compartilhando conosco suas experiências, e amanhã teremos o Harold, e hoje será em inglês, com tradução, então você pode escolher qual idioma você prefere, e amanhã será em português. Mas também teremos a tradução em legendas, 2 horas, vocês poderão compartilhar ou participar. Mas estaremos compartilhando amanhã. Então, as portas estão abertas. Este é o início do meeting de negociação. E eu gostaria de continuar e avançar com o Harry, que é o diretor executivo e que tem projetos na Harvard, que foi fundado. Ele é autor de livros. Harry, você não poderia estar conosco hoje, na verdade, então ele encaminhou um vídeo para ser compartilhado conosco e vamos começar com este vídeo. Então, eu vou compartilhar minha tela com a voz dele e vocês poderão assistir o vídeo do Henry, que é o diretor executivo do meeting. Vou novamente colocar aqui para vocês. Vamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria muito de estar participando ao vivo, mas a vida, de alguma forma, sempre me lembra que nós temos muito, muito pouco controle com relação a ela. Nós estamos muito felizes de estar novamente juntos neste momento. Como eu posso dizer? No início e no fim de um ciclo. Exatamente como ocorre na negociação. Em algum ponto, o clímax aparece. Mas agora eu estou como diretor executivo, mas também estou
hoje palestrando. Então, eu gostaria de reforçar alguns pontos com vocês, através das palestras que nós estivemos tendo através do nosso projeto, do nosso curso, através do nosso método, os princípios. Nós temos alguns 7 elementos. Como o Roger Fisher, professor, registra. Eu já compartilhei com todos vocês o que o professor Roger Fisher desenvolve com seus alunos lá na escola da Harvard, que é algo muito importante no tratamento da negociação. Na preparação e preparação. Certamente, eu deveria dizer que certamente você deve investir muito no antes de você entrar numa negociação. Então, relaxem, tenham fé. No final de cada negociação, eu gostaria de encorajá-los sobre a importância da capacidade, na capacidade de preparação, que é muito importante para as negociações. Em outras palavras, é muito importante desenvolver essas competências para a negociação. Eu gostaria de concluir a minha fala com vocês com uma frase central, que foi dita por anos, pelo professor Roger Fisher na Harvard, que a coisa mais importante numa negociação é: você tem que ouvir os outros. Você precisa ouvir os outros. Eu quero desejar a todos uma excelente negociação, se divirtem. E, se possível, tentam descobrir a si próprios. Vejo vocês. Boa sorte. Esse foi o Henry conosco, que desde o início nos ajudando a fazer tudo acontecer. E podemos dizer que estamos conectados desde o início. Então, desde o início, organizando e tendo a honra de ter essa parceria com o CMI, que foi fundado pelo Roger Fisher, ele próprio. Então, para nós é uma grande honra, um grande privilégio. Muito obrigada, Henry, por ter estado conosco. Obrigada, CMI. E agora eu passaria a palavra com alguém que também está desde o início, teve essa louca ideia de organizar tudo no Brasil, depois de algumas experiências no exterior. E por causa disso podemos reunir grandes e brilhantes pessoas conosco. Nós conseguimos organizar e administrar isso através dele. Então é uma pessoa maravilhosa, brilhante no nosso comitê, e é tão bom ver todos vocês conosco. E passaria essa palavra agora para o Marcelo, que falará conosco, e depois estaremos com a Lucila compartilhando palavras. Marcelo, fica livre se você quiser escolher em inglês ou em português. Obrigada, Camila. Falarei em português. Uma satisfação muito grande. Muito feliz de estar aqui, nesses tempos desafiadores, sobretudo. E é muito importante continuarmos nas adversidades. Eu acho que eu mantive o meu no inglês. Deixa eu tirar o off aqui, que eu consigo me ouvir melhor. Desculpa, vamos lá. Tá ok assim? Tá funcionando? Conseguem ouvir? Ok. Dei um sinal e eu continuo. Muito bem. Eu dizia, então, que é muito importante a gente estar aqui hoje nas adversidades, somente nesses tempos, né, que nos
desafiam, talvez em poucos momentos da história, e agora diferente em função de toda a modernidade que a gente vive, talvez a gente nunca tenha, né, em outro momento da história da humanidade, a gente nunca se viu na necessidade de negociar de uma forma tão importante, tão precisa, e levar essa habilidade em outros níveis de consciência. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, né, toda vez que a gente está envolvido com o meeting, isso significa o tempo todo, né, de alguma forma ou de outra, todos os dias, sempre tem algum detalhe, sempre tem algum ponto para pensar, e quando não tem, a gente acaba inventando. E a gente tem esse privilégio, eu diria, do meeting lembrar a todos nós da importância de desenvolver essa competência nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, realmente é um grande privilégio, porque a gente acaba se descobrindo cada vez mais, e o meeting cria exatamente esse palco, né, essa atmosfera onde nós podemos fazer descobertas. Descobertas sobre nós mesmos, descobertas sobre os outros, descobertas sobre como nós interagimos, né, com os outros. Eu vou reforçar aqui o que eu falei em todas as qualificatórias, que o meeting dá essa possibilidade de lembrarmos também que só conseguimos estabelecer, desenvolver o nosso protagonismo por meio do outro. É claro que é uma escolha individual, diária, em vários momentos. No entanto, nós conseguimos esse desenvolvimento, essa nossa capacidade de realização, de nos tornarmos cada vez mais protagonistas da nossa própria vida por meio da interação com os outros. Então, esse é o convite que a gente faz constantemente. A gente cria aqui essa possibilidade para que isso aconteça de uma forma e em um nível cada vez mais apurado e com maior responsabilidade. Então, realmente é um grande privilégio dividir essa jornada com a Camille, com o Henry, dividir essa jornada com todos os integrantes, maravilhosos integrantes dessa linda comissão. Dividir essa jornada com a Nancy, aqui representando também, eu faço aqui uma menção a Nancy, a ela e a todos os integrantes da INC, queridos, né, pessoas fantásticas, que nós aprendemos e vamos juntos, né, desenvolvendo daqui do Brasil e agora, né, sempre conectados com todo mundo. Um grande privilégio de dividir essa jornada com as equipes, seus coaches, com os nossos queridíssimos mentores, né, com os nossos apoiadores e nossos patrocinadores, porque todos acreditam também nessa ideia em vários níveis e de várias formas. Isso nos dá muita alegria. E eu queria dizer que, em especial, né, um agradecimento e ressaltar a importância do trabalho. Primeiro, dos avaliadores, que para mim é um grande privilégio poder ajudar a organizar todo esse percurso, junto com o Diego, junto com a Sônia, junto com a Manu, todos os integrantes da célula, né, dos avaliadores, e agradecer o momento de vocês estarem aqui hoje, a disponibilidade, todo o percurso que vamos fazer juntos até o domingo e um pouco depois também. Temos uma surpresa para variar, né, Camille? Então, realmente uma grande felicidade, né, e um agradecimento especial para os avaliadores, que doam o seu tempo, sua experiência, doam o seu conhecimento, doam, né, a si mesmos, exatamente para que eles possam fazer de outras pessoas também protagonistas, por meio daquilo que é o protagonismo deles mesmos. E um segundo agradecimento especial de estar junto nessa jornada, Camille, é para você, porque você realmente é a alma desse evento. Eu sei que você está traduzindo, né, isso
gera algum tipo de desafio duplo, né, especial, porém, eu queria realmente ressaltar, eu acho que eu falo por todos aqui, o quanto que você consegue não perder sempre a direção, manter sempre a mão no leme, o olho no horizonte e a gente juntos, né? Você dizendo, vamos por ali, vamos por aqui, e esse dizer é sempre uma vontade incrível, inclusive consultando sempre a todos nós, né? Então, ficamos aqui muito, eu acho que eu posso dizer por todos aqui, muito agradecidos por conseguirmos e termos o privilégio, né, de estarmos hoje inaugurando a etapa nacional, um momento muito especial, né? E isso só acontece, eu diria assim, porque você jamais desistiu dessa ideia em todos os momentos, né? E isso, tenha certeza, inspira a todos nós. Muito bem. Então, falamos de tempos desafiadores e que bom que estamos neles juntos, porque podemos crescer juntos também. Falamos de protagonismo, falamos de ter um privilégio de estarmos juntos nessa jornada. E exatamente por isso aqui, já tradicionalmente, vocês me colocam exatamente nesse momento aqui, e eu fico muito feliz também com isso, de declarar aberta a etapa nacional do Meeting de Negociação de 2021, do qual nós estamos profundamente orgulhosos, animados e atentos para que possamos dar o nosso melhor a partir exatamente, né, já demos e agora mais do que nunca, exatamente a partir de agora. Então está aberto o nosso querido Meeting de Negociação 2021 na sua etapa nacional. Camille. Okay, now you hear me? Please say yes. Great, Roberto. Thank you, Dani. Okay, great. So, and for those of you wanting to listen to Dani in the Portuguese button, is it also working? Sim. Dani, ask them if it's also working, so we know we are on the same page. Aos que estão acompanhando aqui no idioma português, poderiam sinalizar no chat se estão me ouvindo? Ótimo. Nós temos, então, a Lucila agora conosco, poderia abrir seu vídeo. Muito obrigada, mais do que nunca, por estar aqui conosco desde o início. Por não ser apenas a nossa parceira, mas também a juíza, desde o início em Porto Alegre. Tem estado conosco em Tóquio, quando também nos conhecemos lá. E eu mesma, em nome de toda a comissão, pessoalmente, eu tenho uma grande estima por você e gostaria de agradecê-la por estar aqui conosco desde o início. E agora te dou a palavra. Muito obrigada a todos. Para mim é uma grande emoção. Estava aqui assistindo a abertura, as falas do Marcelo, toda essa trajetória. E isso absolutamente muda com qualquer roteiro que a gente tem para falar. Porque a emoção toma conta, porque absolutamente o meeting de negociação, ele é
começa com um grupo de pessoas que acreditam numa causa, que sonham. Ok. Ok. Então, o meeting é um encontro de pessoas que acreditam num sonho, que trabalham duro, duríssimo, para realizar esse sonho, que não se assustam com um desafio ou outro que aparece pela frente e, principalmente, depositam garra, vontade de fazer mais, vontade de fazer melhor, vontade de fazer o bem, vontade de fazer algo maior. E nessa trajetória, nós nos tornamos maiores. Nós expandimos a nossa essência, essa expansão da essência chega mais perto do coração do outro, e essa unidade, essa união, torna o meeting de negociação, esse projeto tão especial, tão apaixonante, né? E que traz e gera a dedicação de um grupo enorme de pessoas, absolutamente sem limites, né? Sem barreiras, ou que não dizem não para o meeting. O meeting, ele tem absolutamente o poder de seduzir e de fazer com que as pessoas digam sim. Então, eu fico muito feliz pessoalmente por participar pelo 4º ano de um projeto que fica mais belo a cada ano, porque principalmente conta e atinge um maior número de pessoas, né? E quando a gente vai ao final de toda a dedicação, ao final de toda a competição, dos rounds e de todo o processo maravilhoso, né, dos coordenadores, dos juízes, avaliadores, dos competidores queridos, quando a gente chega ao final cansado, a gente tem absoluta certeza que nós construímos algo enorme, algo grande, algo com significado. É esse significado que mobiliza a mim, principalmente, e a todo o Instituto Fenasbac, para sempre dizer sim. Estamos juntos desde 2018, 2019, 2020 com um grande desafio e sim, 2021. E que a gente consiga levar essa beleza dessa expansão de coração, essa expansão de alma para o mundo, para que a gente consiga, o mais rápido possível, sair desse momento que o Marcelo colocou, desafiador, e eu tenho certeza que são pessoas como nós, como cada um de vocês, como Nancy e todos os criadores desse lindo projeto, como Camille, Henry, Marcelo queridos e todos, absolutamente todos que estão aqui, farão acontecer. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui, me emociona muito esse projeto, e eu estava aqui com a expectativa, o coração feliz, quentinho, de saber que, opa, hoje começa a etapa nacional, e eu estarei junto com todos vocês amanhã, sábado e domingo, e até o final, tendo a certeza que todos nós sairemos melhores pessoas, expandidos, e vamos sim ter um lindo processo de aprendizagem para a vida. Um beijo a todos. Obrigada, Camille. Obrigada, Marcelo querido. Obrigada, Henry, Nancy. E um beijo a todos vocês. E ótimo meeting para a gente. Vamos embora. Vamos voltar agora. Estão todos me ouvindo? Se você quiser ouvir em português, por favor, clicar no botão de português. Então, gostaríamos de ter começado às 7 horas com os nossos palestrantes internacionais, mas serão 10 minutos agora com networking. Nós teremos ainda um momento
que eles estão se preparando para estarem conosco. Então, agora vou pedir uma ajuda para o Alan, para colocar o Nancy e o Roberto como painelistas, para que eles possam abrir os vídeos, os microfones, e assim poderemos começar a nossa Masterclass. Nancy já está pronta conosco. Ela será a primeira a falar conosco, então, Nancy, você pode abrir seu vídeo. Ótimo ter você conosco. Aqui, agora eu cheguei. Roberto está conosco também, que ótimo. E no Roar, você também pode abrir seu vídeo. Ótimo, pessoal. É uma verdadeira alegria tê-los conosco nessa noite. Para vocês que não os conhecem, deixa eu apresentá-los. Nancy não é nada mais do que a cofundadora da competição de negociação. Então, ela é tudo isso, ela é mais do que isso. Ela também é uma treinadora de todas as competições, ela é professora, ela organiza competições desde quando nós nascemos, eu digo por mim mesma. Ela tem treinado times, ensinado, não apenas em negociação, mas também em mediação, todas as habilidades que são necessárias, que vocês conhecerão mais. Aos pacificadores também é o que ela irá compartilhar conosco. E Roberto e War, eu os apresentarei mais diretamente quando eles estiverem falando, mas para que todos vocês possam saber que eles são os organizadores de todas as competições, assim como eu estou aqui aqui no Brasil, o Roberto é na Itália, temos então aqui Noruega, Itália, Brasil, Estados Unidos, todos conectados aqui na mesma tela, todos unidos pela competição internacional de negociação. Então, antes de começar com você, Nancy, eu gostaria de convidar a Thelma para falar rapidamente, para que todos possam entender o que vai acontecer depois. Então, Thelma, poderia nos dar 1 minuto? Não se preocupem, pessoal. Esse minuto que estamos utilizando agora, vocês terão esse tempo acrescentado no final. Thelma, você está nos ouvindo? Sim, eu ouço, mas eu não estou conseguindo abrir minha câmera. It'll be nice. Although I can't just. Okay. Let me Start my video. Yes. Eu vou aqui, estou aqui ligando meu vídeo. Um momentinho. Now, start my video. Estou abrindo meu vídeo, It's not working, but it doesn't. mas não está funcionando, não importa. Apenas prestem atenção na minha voz, pessoal. Nós temos uma tarefa antes para a nossa sessão de networking, que está relacionado às 3 masterclasses que nós teremos agora. Então, o teste prévio vai ser o seguinte. Enquanto vocês escutam hoje as nossas estrelas, que em cada palestra nós vamos utilizar essas masterclasses para o nosso networking, para que nós possamos nos conhecer melhor. Nós teremos um encontro de conversas, onde poderemos compartilhar o que ouvimos deles, o que vocês aprenderam. E vai ser realmente um network de sessão muito esperado. Mas então, anotem em cada palestra que vocês estiverem ouvindo, porque nós iremos abordá-los. Então, aproveitem. E muito obrigada. Obrigada, Thelma. Então, com essa missão, vamos agora, são as 7h15, vamos começar neste horário e o horário está sendo bem controlado. Nancy, com você. É muito bom estar aqui hoje. 2 anos atrás, eu tive o grande privilégio de estar no Brasil para a fase internacional, que foi realmente uma boa experiência, onde eu pude conhecer o Marcelo, Lucila, Henry e toda a sua comunidade.
Vocês estão em muito boas mãos nessas competições. Então, meu tópico é advogados como pacificadores. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho alguns slides para vocês. Todos podem assistir? Estão vendo? Ótimo, excelente. Meu tópico é advogados como pacificadores. Eu entendo que pacificadores é um estado de mente, e eu realmente acredito nisso. Também eu vou falar de uma maneira bem prática, o que vai ser bem verdadeiro para vocês. O que eu vou tentar fazer hoje é dar a vocês algumas dicas, algumas ferramentas para ajudá-los a chegar a esse estado de mente de pacificadores enquanto negociam. Essas fotos que eu tenho aqui, que eu tirei, aqui no tópico à esquerda, em cima, aqui em Brisbane, na Austrália, é um lugar que eu amo, eu tenho muitas fotos de lá. E eu tirei essa foto e trouxe aqui para vocês porque ela é muito calma, pacífica, ela traz realmente ver que é um local onde você pode pensar e aproveitar esse local. Ali também, à direita, também foi tirada na Austrália, mas um dia completamente diferente. Estava ali chovendo, está embaçado, você quase não pode enxergar, não é verdade? Que é, de fato, quando você está num clima de chuva. E, claro, a outra é muito bonitinha, não tem muito motivo por eu ter colocado, mas eu amo animais, porque eles, às vezes, eles falam mais do que eu gostaria de dizer. Então, eu tenho algo para as nossas abordagens na negociação. A primeira é o que todo mundo pensa como que é uma negociação. Algo adversarial, quando você pensa em ganhar e às vezes você pensa que alguém vai perder numa negociação. Então, é um contexto, né, que muitas pessoas pensam sobre a negociação, de uma abordagem de briga, de litígio. E não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar mais sobre resolver problemas. Como você pode perceber, esses maravilhosos animais que estão trabalhando juntos para o objetivo deles, que é atacar a geladeira. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando eu ensino meus alunos sobre os grandes conceitos que eu quero levá-los a reprogramar antes deles iniciarem uma negociação, é como identificar as partes na mesa. Quem está no outro lado da mesa é um inimigo? Quem é ele? Será que é ele que eu tenho que ganhar? Será que eu vou fazê-lo perder? Então, eu quero como dividir tarefas. A sua tarefa nesse final de semana vai ser o seguinte. É colocar as pessoas juntas para construírem algo juntos. Vocês devem estar juntos no mesmo lado. Se existe algum inimigo, são as coisas difíceis que estão no meio do caminho, que vocês estão discordando, coisas que vocês precisam resolver, que as partes precisam resolver. Então, se você puder treinar a sua mente, são as coisas que vocês precisam conversar, as coisas precisam consertar. Então, o inimigo, se houver um inimigo, são sobre essas coisas. Então, nós devemos unir as partes para lutar contra esse tipo de inimigo. Você já conhece todas essas partes dos princípios da Harvard? Conhece um ganha-ganha? E o que eu quero desenvolver um pouco mais com vocês hoje é essa ideia de olhar a negociação como tarefas mútuas, resolver o problema, se é que há um problema. Então, vamos particularmente focar nas soluções, que trarão benefícios mútuos para todos. As palavras que os meus alunos me escutam muito falando é que as palavras importam. Esse gráfico, não sei se eu posso traduzir,
é que a única ferramenta que você precisa, às vezes, é um martelo. E é claro que eu dou muitas ferramentas, quanto mais ferramentas você tiver na sua caixa de ferramenta, mais estratégias, mais possibilidades você vai ter para conquistar os seus objetivos. Então, quando você utiliza uma ferramenta, é importante você ter outra para atingir o seu objetivo. Então, nós somos resolvedores de problemas. As palavras que utilizamos realmente importam. Então, se você puder aprender sobre utilizar bem as palavras, como nos projetos da Harvard, que são muito compartilhados, que é muito útil para você utilizar. Eu ensino os alunos várias vezes que o que muitas pessoas usam é essa é a minha posição. Se você realmente aprender a usar as palavras, o que você, por exemplo, palavras como essas do slide, quais são suas necessidades, quais são os seus interesses, colocar soluções na mesa. Eu sei que vocês trabalham muito com brainstorming, aquelas nuvens de ideia, que são as pessoas quando colocam todas as ideias para soluções. Quando você coloca isso na mesa, sem julgamento, ao ponto de falar, não vou falar isso. Não, todas as palavras importam. Então, com essas palavras, vocês começam a construir soluções, interesses, onde todos podem trabalhar aquelas palavras. Às vezes é um processo não tão intuitivo, mas nós recomendamos. É algo que recomendamos muito bem. Eu disse que eu iria falar um pouquinho mais sobre necessidades, interesses. Esse é um quadro que eu uso muito nos meus livros de negociação, e eu estou muito apegada a eles, porque a maneira como nós nos colocamos como estratégia de negociação, isso ajuda bastante. Então, aqui no lado esquerdo, nós temos as necessidades que são essenciais. Então, isso é aquele quebra-gelo, aquilo que os seus clientes precisam, vão falar do que realmente eles precisam, porque os seus clientes, eles precisam sentir a necessidade deles colocadas na mesa. Também temos aquele quadro das coisas importantes, que elas são muito importantes para colocar também na mesa. Essas são necessidades que às vezes o seu cliente fala que quer, mas se eles não realmente forem satisfeitos nessas necessidades, dá para continuar a negociação. Nós podemos ter necessidades que são compartilhadas. Então, frequentemente, quando estamos tentando resolver uma disputa, por exemplo, uma resolução de disputa, algumas pessoas vão litigar, mas a maioria dos nossos clientes não se sentem bem dessa forma. E o que vocês vão fazer nesse final de semana? Vocês devem criar essas necessidades, alcançar essas necessidades dos seus clientes. O que é muito dos brasileiros, é a cultura brasileira. As necessidades que são independentes são itens que é aquilo que você pode desistir, de fato, seu cliente dá para desistir durante uma negociação. Se você tem necessidades independentes das duas partes, vocês podem negociar isso, mas o que eu falo para as pessoas é que não necessariamente satisfaça alguma necessidade dessa se você percebe que é algo que ela pode abrir mão desse tipo de necessidade. E há necessidades que são conflitantes. Aqui é onde você não pode desistir, o seu cliente não pode desistir,
sem sustentar algo que pode ser prejudicar seu cliente. Onde você pode ter alguma atenção maior é nessas duas caixas das colunas mais da direita. Nós não queremos começar a negociação ali, vamos começar ali, onde são as necessidades que são compartilhadas, interesses, e conversar sobre eles. Porque aqui nós podemos estabelecer alguns fundamentos de uma maneira mais pacífica. Então, queremos começar aqui, se podemos? Uma lição muito importante aqui é falar sobre... Nem tanto sobre as necessidades essenciais, porque ali pode acontecer algum conflito. Então, algumas pessoas são impacientes e elas querem entrar já com aquela que ela considera mais importante, mas isso sim pode iniciar um conflito e colocar a negociação de uma maneira mais dificultosa. Então, é compartilhar com os itens mais leves para criar este momento de consenso, para entender que é um acordo onde eles podem alcançar. Começar com acordos essenciais, as coisas que são menos essenciais, para uma graduação para o que é mais essencial. Então, se você tem necessidades essenciais, vocês vão conversar sobre isso ao longo da negociação. Henry já falou que nós devemos aprender a fazer boas perguntas. Eu falo muito isso sobre os meus alunos, que boas perguntas são importantes. A melhor pergunta são as perguntas abertas que falam sim e não, quando, por quê, como. São informações abertas, são aquelas que você consegue ter mais resposta, que a pessoa não responde somente sim e não. Ela te dá informações. São as informações que você precisa, por exemplo, quando você quer informações que são importantes, que são sigilosas, informações que você precisa compartilhar, informações que você precisa proteger. Você não pode alcançar uma melhor solução se você não compartilhar informações que são de fato importantes. Se você está vendo que a parte ela está segurando alguma informação, isso vai dificultar você ter uma melhor solução, porque você precisa dessas informações. Então, eu realmente advogo em favor de fazer perguntas abertas para realmente ter a informação que você pode utilizar. Você pode fazer perguntas sobre fatos. Talvez a outra parte ela não tenha essas informações dos fatos. Então, as perguntas abertas são as mais importantes. Então, pensar estrategicamente nessa última figura é direcionar as partes a coletar essas informações e também compartilhá-las, porque a parte pode falar assim, não, eu não vou compartilhar essa informação, mas é realmente convencer a sua parte que é necessário compartilhar o que o seu cliente deseja. Então, isso é pensar estrategicamente. É uma grande ferramenta. Eu quero estruturar aqui o processo da negociação. Eu estruturo dessa forma. Introdução, para mim, é mais do que dizer, meu nome é tal, prazer te conhecer. Introdução é quem é o seu cliente, por que você está na mesa e o que você quer alcançar ali. E isso é o que vocês estarão fazendo nesse final de semana. Vocês vão colocar os interesses na mesa, vão conversar sobre seus objetivos, e isso é o que faz parte da introdução. Então, reunir informações é o segundo passo. Eu gosto de agenda, que é quando você lista as coisas que você irá falar. Algumas pessoas fazem agenda antes até mesmo da reunião de informações. Mas isso é importante é saber que essas são etapas que você tem que construir, se todo mundo depois concorda sobre o que está na lista.
Isso dá um senso de conquista, de realização, quando você coloca a agenda, e até porque isso vai direcioná-los na negociação. O que vocês vão falar na reunião. E se hoje nós tivermos um pouquinho mais de tempo, eu vou mostrar para vocês o que eu faço com os meus alunos, mas vamos lá, vamos ver como vai ser o tempo. E também tenho a barganha aqui e o fechamento, que é o som dos acordos. E eu vou deixá-los agora com alguns pensamentos sobre negociação, que é como é a maneira de pensar de ganha-ganha. Não seja ganancioso, não deseje que a outra parte perca. Isso não funciona muito bem. Tenta conhecer de onde vem as pessoas, a perspectiva aquele do outro. E sobre escuta, o Henry também falou sobre isso. É claro que nós devemos estar juntos. Aquela foto que eu mostrei dos animais dentro da geladeira, unidos. Eu acredito que ouvir é uma das ferramentas mais importantes. E é isso que eu tenho para compartilhar. Acho que eu usei todo o meu tempo, ou até um pouco mais. Você usou muito bem seu tempo. Nós temos mais 2 minutos para algumas perguntas. Se você que tiver alguma pergunta, fique livre para colocar no chat. Fernanda Cabral, você pode colocar sua pergunta no chat. Espera aí, então estamos abrindo um acesso para vocês. Vocês podem fazer a pergunta no chat, que aí podemos ler para a Nancy e te dar a resposta. Perdão, não peguei. Bem rapidamente, nós temos 4 colunas na mesa, que eu faço com os meus alunos. Na esquerda tem a agenda, são as coisas que a gente escuta das pessoas na mesa. Então, temos uma coluna onde são as propostas que faremos para as partes. A coluna a seguir seria dos acordos, das concordâncias, e depois da proposta que faremos para outra parte. Isso nos ajuda a manter na trilho, manter uma rota da negociação, e assim podemos ver através das colunas e colocamos isso na mesa, para que a outra parte possa ter uma visão estruturada. Especialmente numa competição, a gente sabe que isso vai ser muito importante para os juízes que estão avaliando. Então, eu uso muito isso nas aulas com os meus alunos, porque isso gera uma estrutura e ajuda a realmente a ter esse sentimento de ver algo sendo construído. É por isso que eu gosto de utilizar. Gostamos muito de ver como somente é tão tem a metodológica, com métodos. Eu tenho muitas estruturas no meu cérebro. E realmente nós podemos ver que fomos beneficiados com isso. Muito obrigada. Nancy, muito obrigada. Isso está gravado, então depois, claro, você poderá também assistir. É muito bom, porque eu gosto de me ver em vídeos. Ótimo, muito bom você conosco. Este ano eu não pude estar presente pessoalmente, mas talvez ano que vem. Temos uma pergunta. Como é importante olhar o humano... Ela está respondendo, então, uma pergunta sobre como olhar o valor humano durante uma negociação, como foi compartilhado no primeiro vídeo, na abertura. A ideia principal é
que nós estamos aqui é celebrar uma cultura, é celebrar a humanidade. Então, eu acredito que há vários níveis de negociação, principalmente nesse final de semana, mas, em geral, o valor humano é bem extenso. E eu acredito que nós devemos preservar as nossas palavras. Aqui o tópico, como fala dos advogados como pacificadores, então, a estrutura que foi apresentada e as ferramentas que você nos compartilhou, de fato, ser pacificador não é algo só romântico, é ser prático, é uma mentalidade prática, que nós podemos trazer os valores humanos para a mesa, não de maneira romântica, mas real, uma maneira muito real, como nós somos. Então, foi muito bom essa conexão. Fique aqui conosco toda noite, vai ser um prazer tê-la aqui conosco. Nós temos agora o War, que irá falar para nós. Então, War, se você puder abrir seu vídeo, eu vou colocar aqui agora como palestrante. Talvez o Alan vai nos auxiliar agora, que é o da técnica. Ótimo, enquanto isso, eu vou informar a todos quem é o War. Enquanto isso, você pode ver só se você consegue compartilhar seu slide. Enquanto estamos ajustando o War. Enquanto isso, eu vou apresentá-lo. É um prazer conhecer o War também desde o início, em 2017. Ele foi o nosso anfitrião em 2017. Eles estavam ajudando a organização em 2017. Então, novamente, Brasil começou com a Nancy, que foi a fundadora, e também com o War, que foi o organizador na primeira participação do Brasil. Então, é um grande privilégio para todos nós ter aqueles lá da origem conosco nessa noite, mais do que organizadores. O War também, ele eu não sei exatamente se eu consigo pronunciar o nome do instituto dele, que é o WEGER, que é um instituto que trabalha com negociação e mais. Ele também trabalha na Harvard Spoon, que é um programa em negociação em Harvard. E não somente o PON, que é um programa em negociação, mas também ele institutos também que ajuda. Ele também representou um livro de Shapiro. Ele também é um instrutor, conselheiro, não apenas em negociação, mas também em mediação. Então, ele tem a sua origem de educação em mediação. Então, desde o início, temos aprendido muito com ele. Tudo que temos feito no Brasil tem tido muita inspiração do trabalho dele, então é uma honra tê-lo aqui. Os próximos 20 minutos são todos seus. Obrigada, Camille. Eu diria que é muito bom, entre aspas, estar de volta ao Brasil. Várias vezes nós estivemos juntos e eu estou realmente muito honrado e feliz por estarmos novamente juntos. É sempre um prazer poder compartilhar as experiências que eu tenho. Nancy, ela mencionou muitos elementos que eu também gostaria de falar hoje. E Henry fiz isso também mais cedo. Então, vamos falar dos mesmos elementos de formas diferentes. Antes de iniciar a minha apresentação, eu quero esclarecer
que eu vou aqui só olhar se eu estou conseguindo compartilhar minha slide com os senhores. Estou aguardando, enquanto eu aguardo. O nome da minha palestra hoje é Poder nas Negociações. Então, vou falar sobre as diferentes fontes de poder. Porque muitas negociações podem ser racionais, lógicas. Então, como são os processos para resolver as negociações? Muitas negociações são intuitivas, instintivas. Então, no meu tempo agora, que é limitado, eu vou trazer algumas fontes de poder que eu quero que vocês considerem enquanto negociam. Então, eu estou bem aqui um pouco até ansioso para saber se vocês estão vendo meus slides. Talvez se você colocar numa só tela. Eu sou um co-anfitrião aqui. Então, nós estamos somente ajustando aqui os slides. Eu vou finalizar aqui algumas janelas. E ter pessoas com vocês que você realmente acredita e confia. E eu quero compartilhar com vocês que este é o grande poder que eu quero que vocês percebam quando negociam. Então, Camille, se você puder passar, ficarei muito feliz. Para o slide seguinte. Que é essa pequena vila? Vamos falar sobre conforto e segurança. Vocês estão atentos sobre... Vocês devem conhecer as suas forças, suas fraquezas, para criar durante uma negociação um momento de segurança. Será que quem está falando numa posição de perguntas para humilhar? As pessoas, elas precisam se sentir confortáveis. Então, as suas perguntas devem criar esse local de segurança. Isso faz uma grande diferença. Isso não significa que todo mundo vai ser simpático o tempo todo, mas sim que você deve acolher o conflito. E enquanto você fala, enquanto o outro fala, e que o seu time precisa perceber que vocês estão em unidade, que vocês estão criando esse círculo de segurança. Então, aqui estão algumas fontes de poder. Por exemplo, o poder da intuição. Vocês podem... Camille, se você puder colocar ali na intuição, essa é uma habilidade de reconhecer e desenvolver e coletar essas experiências. Na negociação, nos treinamentos de negociação, nessa competição, nós, como juízes, sempre falamos, se preparem bem, conduzir uma negociação. Quando nós estamos avaliando como vocês experimentam a colheita das informações. Também avaliamos a sua maneira de observar as partes, a parte que está do outro lado da mesa, os seus comportamentos. Então, quando você coleta essas informações através das suas observações, você está criando experiências que vai te dar muito mais poder.
poder da sua intuição. Vou repetir até quando você está coletando informações durante uma negociação, eu uso esse poder como uma vantagem para mim. Esse local de intuição, em muitas negociações, você pode desenvolver a sua própria habilidade de intuição. Aquele sentimento aquela habilidade para ter mais habilidades para tomar decisões. Usar análises através da sua intuição. Isso significa que você tem que estar atento. O que está sendo sugerido antes mesmo de chegar no seu intelecto? Isso significa que você tem que analisar seus impulsos, como suas próprias experiências. E você pode fazer isso. Pensar o que poderia dar errado, por exemplo, nessa negociação. Fazer assunções, mas não reage. Você não deve reagir quando você estiver percebendo, coletando essas informações. Vai coletando. Isso é uma maneira de você ter um poder para a negociação. Assim como perguntas. As perguntas são fontes de poder. Para tornar aquela sua intuição até mesmo mais evidente. Através da conversa, você vai coletar informações. Perceber se a outra parte está intimidando. E conhecer quais são as necessidades da outra parte. Se você estiver muito bem preparado, ou até mesmo não, muito mais será importante você fazer perguntas. Talvez você perdeu alguma informação, mas quando você faz realmente boas perguntas verdadeiras, isso trará para você mais informações, porque mais perguntas que você fizer, mais você vai aprender e menos você vai assumir. Assumir, no sentido de você vai só interpretar. Então, através dessas perguntas, você poderá ter informações que realmente irão ajudar nas soluções. O que a outra parte quer. É mais fácil a outra parte dizer sim ou dizer não. Não tenha medo de encaminhar com a sua negociação e fazer perguntas. Você não vai querer somente criar mais o que você está só assumindo presunções. Mas através das suas perguntas e nas discussões, você vai buscar mais informações nas suas negociações. Muitas vezes as partes, elas se movimentam muito rapidamente durante a negociação e isso pode prejudicar a querer pular direto para uma proposta. Mas o foco tem que ser realmente atingir a necessidade das partes. Por isso precisa coletar o máximo de informações e continuar fazendo perguntas e esperar e escutar pelas respostas. Sabe aquele 4W perguntas? O que mais? O que é mais importante? Por quê? Por que isso é importante? E escutar as respostas. O que, quem, como, são aquelas perguntas que vocês precisam fazer. E você irá experimentar que a outra parte ela vai se abrir mais também através dessas perguntas, porque as suas demandas serão atendidas. Então, não presume que você entendeu. Faça perguntas, escute as respostas. E todo mundo gosta de falar de si mesmo, das suas necessidades. Então, você falar, me fale mais. Essa frase mostra que você está curioso e interessado neles. E a maioria das pessoas amam falar de si mesmos.
Uma outra fonte de poder e muito que conecta é o poder de ouvir, o listening, que é ouça a necessidade, ouça as demandas. Nossa mente, nossos pensamentos, normalmente, eles estão mais focados na nossa necessidade. E, às vezes, nós temos esse pensamento de que o outro deve entender a minha necessidade. Mas você deve desconectar sua voz interior e você vai resistir a essa sua tentação de não ouvir a necessidade do outro. Vamos explicar por que isso é importante. Porque um comportamento de uma escuta ativa, seja parafraseando, com seus conhecimentos e sentimentos, conhecer os sentimentos do outro, isso demonstra que realmente você está escutando. E o objetivo não é fazer mais pontos, mas sim fazer a diferença. Isso significa compartilhar sua mensagem de uma maneira que você vai incluir o outro e você vai ouvir o outro. Fazer perguntas, vai mostrar que você realmente está ouvindo o que a outra pessoa tem para dizer. Isso demonstra que se você respeita o outro, isso vai ajudá-lo a coletar mais informações. E assim você vai ter um melhor entendimento e responder às necessidades do outro. Então, seja atento para a próxima fonte de poder, que é a preparação. Eu diria que preparação é poder. Já temos falado que o conhecimento fundamental para a negociação é a preparação. Preparação é poder. Então, devemos ter essa habilidade na preparação, na boa abordagem. Você tem que ter tempo para se preparar e desenvolver esses instintos, habilidades. E a preparação, ela cria confiança. Então, uma preparação efetiva, ela vai trazer confiança para você ficar confortável durante a sessão de negociação, e isso vai trazer aquele local, aquele espaço de segurança durante uma negociação. Uma maneira para você olhar durante uma negociação e ter sucesso você terá um poder efetivo na sua negociação. Os negociadores sabem que, até mesmo nas negociações, você fala sobre tempo, esportes, para você descobrir e coletar pontos comuns. O nosso conselho é: envolva na conversa. Quais são os restaurantes locais que a pessoa frequenta? qual é o time que ele torce? Antes mesmo de vocês se sentarem para conversar e falar sobre negócios, é importante coletar todo esse tipo de informação antes de sentar na mesa de negociação. Mas, de fato, é claro que às vezes a negociação pode se tornar mais tensa, que isso às vezes pode acontecer com relação ao gênero. Quando num estudo de negociação, há um estudo que diz que ajuda muito uma negociação quando eles têm uma conversa preliminar, um bate-papo. Isso ajuda muito antes dessa conversa preliminar. Aqui ele traz um exemplo quando Ana e John, eles estavam
tendo um bate-papo antes, sentar para conversar. Então, antes deles sentarem para uma mesa de negociação, essas conversas preliminares entre o John, que é um homem, ele era mais frio, ele tinha uma conversa diferente da conversa que uma mulher tem, que a Ana tinha. As mulheres, elas normalmente esperam, elas falam mais, então conhecer essa maneira de falar de um homem e da mulher, ter atenção com relação a isso é uma fonte de poder. Isso me leva a entender que há uma outra fonte de poder que é o sorriso, humor, gentileza. Tudo isso devemos levar para uma mesa de negociação. Por exemplo, em Singapura, em 2019, com Nancy e o time dela, eles foram conhecidos como o time mais alegres. Todo mundo queria negociar com aquele time da Nancy, que eles eram mais simpáticos, tinham mais energia. E a negociação com aquele time teve um grande poder, que era o poder de sorrir, que é mágico. É um momento que você não pode perder e nem desperdiçar. E tem uma última fonte, que é mostrar interesse, entendimento, empatia. Isso tudo te ajuda a ser um construidor. Ficar, então, atento que nem sempre você tem que só fazer um acordo. Algumas vezes, talvez, você vai ouvir grandes nãos durante uma negociação. Mas se você fez bem sua tarefa de casa, você não irá parar. Se você ficar muito acomodado, talvez um negociador talvez você não chegou a um acordo, mas criou, por exemplo, um grande relacionamento. Houve até, talvez uma concessão, 2 concessões. Então, isso tudo me mostra que essas fontes de poder, que a última fonte grande de poder é o poder eu acredito que essas são as bases na minha filosofia que vão conduzi-los e que conduzem as minhas estratégias. Obrigada. Muito obrigada. Que interessante a maneira clara que nós pudemos acompanhar o slide transitar nessa cidade. Foi ótimo. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, temos mais 1 minuto. Como você falou no início, War, nós estamos falando sobre tópicos semelhantes, mas de maneiras diferentes. E foi realmente diferente a maneira como você colocou, ouvi a Nancy, você agora, compartilhando, um ponto de vista diferente, né, das habilidades de negociação. Então, muito obrigada. Muito obrigada, foi uma grande honra. E boa sorte a todos. E estou muito animada para ser logo mais o juiz nessa competição. Então, agora vamos para Itália. Boa noite, Roberto. Muito bom tê-lo conosco. E para apresentá-lo,
muito interessante falar aqui que no Brasil nós temos muitos cursos. Mais cedo nós tivemos a abertura de cerimônia. E nós temos aqui um orgulho de falar com as pessoas italianas, porque nós somos, assim como brasileiros, nós realmente aproveitamos assim as coisas da vida. Nós temos, de certa forma, esse sangue italiano. E vamos compartilhar, então, essa energia. Muito obrigada por estar aqui conosco. E para aqueles que não conhecem, vou apresentá-lo. Como estava dizendo antes, Roberto também nos ajudou a organizar a competição na Itália. Ele tem sido um dos organizadores. Mas mais que isso, Roberto é um advogado e ele tem o seu foco, a sua área de atuação em arbitragem, também em direito de negociação. It's also very rich because then they can have the whole spectrum, and not by chance, Roberto is going to speak about the dynamics of multi-party negotiation. So when we have this multi-party, so a multiple of views and multiple needs for strategy. Múltipla das estratégias, mas eu não vou dar o spoiler. Então, Roberto, a palavra está totalmente com você. Muito obrigada, Camila. Eu acho que a minha apresentação foi tão longa, eu acho que eu nem mereço isso tudo, mas tudo bem. Se todos podem ver aqui meu slide, ótimo, obrigada. Obrigada. Então, é realmente um prazer. Camille também está no meu coração, o Brasil está no meu coração. Eu quero desde já, parabenizá-los adiantadamente pelo evento. Eu sei que você tem sido uma pessoa que tem congregado essas pessoas, os participantes, você e todos os seus colegas organizadores que estão trabalhando com você, parabéns, parabéns do meu lado. O que eu quero conduzir nessa noite são alguns pontos um pouco mais além sobre da negociação, algo além da negociação, que eu estou muito feliz que a Camille colocou assim, realmente a importância das habilidades legais, né, do direito, que é importante para trazer uma melhor negociação. Então, essa é a razão por que, anos atrás, eu comecei minha maneira de desenvolver habilidades, que é algo que você vai fazer para o resto da vida, e estão fazendo isso hoje, negociando com pessoas, que isso fará e moldará a sua maneira de lidar com as diferentes pessoas. Então, boa sorte a todos os participantes. Eu quero falar isso desde o início. Então, as negociações de multipartes. Eles podem trazer muitas coisas para a mesa, várias questões. Eles podem trazer para a mesa. Há muitas oportunidades para trazer concessões, como eles podem trazer ao mesmo tempo perguntas para a outra parte. O Roar e a Nancy e Henry descreveram belamente que a melhor explicação que nós podemos fazer é quando nós falamos mais com as partes que estão em negociação.
como a Camila estava dizendo no início, nós somos humanos, somos diferentes, nós somos criados de forma diferente. Isso significa que quanto mais pessoas na mesa, mais valores estão sendo colocados na mesa. De maneiras diferentes, as várias maneiras de pensamentos, várias formas de negociação. Por exemplo, eu quero deixá-los com essa ideia. Por exemplo, pessoas que trazem fontes de medo. Por exemplo, a Coca-Cola. As fontes humanas, os departamentos, por exemplo, a Coca-Cola tem várias pessoas que trabalham no orçamento, nas negociações, nos produtos. Então, eles têm que compartilhar. São vários departamentos que eles têm que compartilhar as suas áreas. Por exemplo, uma negociação é uma negociação de muitas partes. Multipartes é quando você tem mais de duas partes. Então, por exemplo, um grupo de consumidores às vezes colocamos pessoas com o mesmo interesse numa mesa, numa negociação, então algumas vezes, às vezes não é a questão da quantidade de pessoas, mas como os negociadores vão representar cada um dos seus clientes e vocês, é isso que vocês irão fazer amanhã e talvez nos próximos dias, como conduzir essa massa, como representar os interesses dos seus clientes. Claro que às vezes é muito mais difícil de você negociar somente com duas partes. Talvez vai ter mais previsível que vai ter mais dificuldades, porque tem mais seres humanos na mesa. Algumas vezes, as partes. Talvez eles conseguem colocar a solução, então às vezes não. Então, uma das chaves que vocês devem ter atenção, que vão abrir portas, é o que realmente está dando apoio para os seus interesses. Então, numa competição, por exemplo, que teve em Singapura, nós tivemos negociações de multipartes. Então, vocês precisam aprender a ajudar as partes a dar apoio nos seus interesses. Nós vamos ver aqui como. As negociações de multipartes, nós vamos entrar aqui. Com relação aos relacionamentos mais contínuos, às vezes você não vai conseguir achar a solução, mas através dos princípios, dos parâmetros, das suas pesquisas, vocês vão conseguir uma melhor negociação em seguida. Isso é algo que é uma ferramenta que vocês precisam ter. Que não necessariamente é somente focar no acordo, mas tudo que é envolvido durante uma negociação com muitas partes. Como construir acordos? Há duas situações que podem envolver uma negociação de muitas partes. As coalizões, mais de duas partes quando negociam, quando elas estão lutando para atingir seus próprios objetivos. Olha essas palavras. Os palestrantes antes de mim falaram. Aqui, há 3 pontos que eu quero colocar.
negociações de múltiplas partes. Então, às vezes é difícil com duas partes. Por exemplo, lá temos, como a gente fala multipartes, pode ser as partes técnicas, as partes jurídicas. Então, quando temos numa negociação, partes que representam cada área. Então, se vocês puderem participar, até mesmo estou convidando para participar nas competições de Singapura também, conosco. Então, aqui alguns conceitos e dinâmicas. Por exemplo, a formação de coalizão. Há 3 fatores nas negociações de multipartes que nós vamos aqui analisar brevemente. Eu quero falar sobre negociações de multipartes que vocês... Na verdade, isso seria um assunto para mais de semestre, nas minhas aulas, palestras, nos meus cursos. Talvez até meses sobre isso. Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é tornar o impossível possível. Então, nas negociações de negócios que envolvem múltiplas partes, é muito importante gastar um tempo, não é desperdiçar, é gastar tempo discutindo como que são as decisões que vamos tomar. Não, são aquelas agendas que Nancy falou. Tomar a decisão do processo. Nós falamos isso desde o início, que nós estamos tentando tornar essa negociação a melhor forma possível. Quem vai falar primeiro? Quais são as regras do início? O Roy falou sobre preparação. Lidar com medo, sabe que é algo que é do seu interior, que vai ter que ser trabalhado. Mas as pessoas têm coisas que elas adoram falar, elas adoram falar delas mesmas. Então, isso é colocado também na mesa. Então, a formação de colisões, há 3 pontos aqui. Então, algumas vezes, nas negociações de multipartes, às vezes é muito difícil, haverá escuta. Às vezes vai ser muito difícil escutar a parte. Então, ouvir o que o outro está compartilhando, quais são os objetivos, fazer aquelas perguntas abertas. Quando você faz perguntas, você deve estar preparado para realmente demonstrar o seu interesse. Pode ser uma ferramenta poderosa. Lembra que foi falado? Por exemplo, falar sobre ondas. A gente fala de ondas, aqui na Itália tem, no Brasil também tem muitas ondas. Construir alianças sem entender o relacionamento das outras partes. Desde o início. Talvez a pessoa ela não quer, no início, ele construir uma aliança. Mas devemos construir pontes desde o início. E se de fato você se unir nessa coalizão, mantenha-se fiel e flexível com a outra parte. Administrar os processos.
Nós não vamos colocar assim, quem vai ser o chefe na mesa. Quando são estabelecidas as agendas, nós precisamos de alguém na mesa que irá trazer aquela estrutura. O que seria esse... Existe uma pessoa na mesa que a Nancy estava falando. É alguém que vai colocar aquelas tabelas onde vou colocar quais são os interesses principais das partes, alguém que vai estruturar o interesse, os objetivos, a agenda. Quais são as questões que serão discutidas? Quais são as prioridades de cada parte naquelas questões, naquelas caixas, naquela tabela? Então, a maneira de você realmente estruturar a conversa, a negociação que será muito, muito útil. E também ainda na negociação de multipartes, algo muito forte que é necessário colocar é que às vezes tem que ser firme. Durante as falas das partes, às vezes você não precisa ter medo de ser firme. Para justamente criar o BATNAs, que são as melhores negociações, as melhores propostas. Então, às vezes é importante colocar quais são as propostas possíveis e quem vai fazer isso durante uma negociação. Aquelas polarizações que foram criadas na mesa, às vezes... Eu trago um exemplo de uma negociação de multipartes, como os israelitas e os palestinos no Hamas. Estados Unidos, que se uniu à negociação de paz entre os palestinos e israelenses. Neste ponto, não foi compartilhado, ali havia muitas partes, mas entre as partes que estavam buscando Perdão, eu estou finalizando a minha palestra. Aproveitem a competição. Às vezes eu sei que é muito estressante, mas aproveitem, porque é o momento que vocês têm para mostrar para o mundo o que vocês têm aprendido. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Roberto. Algo que você falou, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, mas algo que eu estava pensando quando eu te ouvi foi quando você mencionou sobre direcionar a energia, porque na negociação de multipartes, numa sala, às vezes tem muita energia, então, como você falou, como vamos estruturar isso, conduzir a energia. Então, foi perfeito quando você falou isso, até para nós brasileiros, como italianos, nós adoramos conversar, falar. Então, se nós não organizarmos para onde vai a nossa energia, nós podemos perder o foco, o objetivo. Então, adorei, eu aprecio a sua palestra, sua apresentação. Muito obrigada.
E antes de... Eu gostaria de lembrar a todos o que Thelma nos falou antes da Nancy iniciar, é que todos poderão, para todos, Roberto, Warren, Nancy, depois vocês vão ter que falar o que mais impactaram na palestra deles, que na outra sala de encontro nós faremos o nosso networking. Agora, imagina agora que nós vamos para essa outra sala virtual, todo mundo juntos, onde nós teremos cafés e vamos fingir que nós estamos todos ali lanchando, conhecer uns aos outros. Quem é que está perto de você? Falar um pouco com essa pessoa que está ao seu lado antes de terminarmos o meeting de hoje, nosso encontro. Então, algo que nós vamos fazer agora é, Roberta, muito obrigada. Coloque seus contatos para as pessoas. Então, vocês poderão compartilhar informações. Então, o que nós faremos agora é nos mover deste, como posso dizer, lindo auditório que nós estamos, de forma virtual. Nós iremos para a sessão de networking. Então, Alan, vamos para a gravação.